A água é essencial para todas as criaturas vivas. Logo, a poluição da água afeta todas as coisas vivas, de vários modos. Com o crescimento econômico do Japão nos anos de 1950, cinturões industriais e particularmente pesadas indústrias químicas foram criadas em toda a parte do país. E como nunca, os resíduos líquidos dessas indústrias começaram a poluir os rios do Japão e suas águas costeiras. No começo dos anos de 1950, os habitantes da cidade de Minamata, no distrito de Kumamoto, começaram a sofrer da doença de Minamata, causada por água poluída. A maior indústria em Minamata era de uma empresa chamada Shiso. Ela produzia matéria-prima para o trabalho com vinil. Na época, o mercúrio usado no processo de manufatura foi escoado diretamente dos lagos, caindo na baía de Minamata sem qualquer medida de descontaminação. O mercúrio trabalhava seu curso na cadeia alimentar via peixes que eram consumidos pelos habitantes. O mercúrio começou a se acumular em seus corpos. Os sintomas da doença de Minamata foram detectados primeiro em gatos e outros pequenos animais, e as pessoas chamavam-na de doença do gato louco. Depois, os sintomas começaram a aparecer nas pessoas. Era uma doença terrível. Em muitos casos, as vítimas perdiam o uso de seus braços e pernas. Alguns perdiam a fala ou sofriam danos cerebrais. Alguns até morriam. O Japão tornou-se conhecido como o arquipélago poluído. A poluição da água pelos detritos industriais só começou a baixar em 1967, quando apareceram leis e regulamentações mais severas e controladoras. O Japão não é o único país a sofrer esse tipo de poluição marinha e fluvial causada por efluentes industriais. Em 1988, um número enorme de focas começou a adoecer nas costas do Mar do Norte. Em 10 meses, 18 mil de uma população de 20 mil focas havia morrido. Análises pós-morte detectaram altas concentrações de mercúrio, cádmio e outras substâncias nocivas em seus corpos. Estes químicos venenosos eram efluentes industriais, jogados em rios como o Reno e o Tamisa e carregados para o Mar do Norte. No começo dos anos de 1970, o fósforo e o nitrogênio se tornaram fatores-chave na degradação da qualidade da água. O fosfato e o nitrato são ingredientes de muitos químicos agrícolas e fertilizantes artificiais, usados nos campos e nas plantações de arroz. Foram também encontrados em pesticidas e herbicidas usados para manter campos de golfe em boas condições. Usadas em grandes quantidades, estas substâncias vão da terra para os rios com efeitos prejudiciais à qualidade da água. Outra grande causa da poluição era a água doméstica despejada. Em particular, os detergentes usados para lavar pratos e roupas
continham grande quantidade de fosfatos. No segundo maior lago do Japão, o Kasumigaura, a qualidade da água piorou significativamente. Cada vez mais, a área ao redor do Kasumigaura foi ocupada pelo desenvolvimento residencial, e este rápido aparecimento de casas levou ao aumento correspondente da água doméstica. Os fosfatos e nitratos neste uso doméstico da água causaram a contaminação do lago, produzindo quantidades enormes de algas que cobriram toda a superfície do lago. As algas são organismos unicelulares que fazem fotossíntese. Os nitratos e fosfatos na água fortalecem seu crescimento e reprodução, principalmente no verão, quando se chega ao ápice. O excesso de algas vai para o fundo, onde elas se decompõem. Esta decomposição não apenas exala um cheiro terrível, como também consome o oxigênio da água, matando todas as criaturas que vivem no fundo do lago. Estes episódios de sufocamento em massa se tornaram ocorrências regulares em Kasumigaura. O lago Dian, na província chinesa de Yunnan, também já teve grandes expansões de algas. A degradação na qualidade da água causada pela contaminação de lagos e charcos também atinge o Sudeste Asiático e outros países com rápido crescimento populacional. Esta piora na qualidade da água causou sérios efeitos na indústria pesqueira. E em algumas áreas o problema se tornou tão grave que os pescadores locais foram simplesmente banidos. Em Kasumigaura são feitos muitos recolhimentos de algas, as quais contêm vários nutrientes. Após a colheita, as algas são secas, desodorizadas, misturadas com potássio e outros componentes e reutilizadas como fertilizante. Este jardim é conhecido como bioparque. Aqui, as plantas são usadas para purificar a água. Os vegetais, tais como o agrião, crescem bem aqui, nutridos pelas águas do lago Kasumigaura, sem quase nenhum uso de químicos agrícolas ou fertilizantes. Os abundantes fosfatos e nitratos agem como poderosos fertilizantes naturais. As raízes destas plantas crescem formando redes na água e são o lar de inúmeros micro-organismos. Estes micro-organismos decompõem os fosfatos e os nitratos, transformando-os em nutrientes dos quais as plantas podem se alimentar. Estes fosfatos e nitratos são então absorvidos pelas plantas e a água é purificada. No Japão, cada pessoa usa em média 340 litros de água por dia. Para manter limpos os nossos rios e águas costeiras, precisamos prestar maior atenção à água que usamos.